Olá, pessoal, boa noite, né? Final de tarde, início de noite. É muito bom estar com vocês novamente. Hoje nós temos um bate-papo. Vamos começar o nosso bate-papo com 3 pessoas muito especiais que se dispuseram a estar com a gente, né? A Miriam Rebelo e a Maria Tereza de Oliveira, são 2 psicólogas que atendem crianças também, fazem supervisão no nosso projeto, são pessoas muito especiais aí que estão nos ajudando sempre. A Miriam, uma das diretoras do projeto, a Maria Tereza, supervisora, e também a Miriam, tanto a Miriam como a Maria Tereza, atendem pessoas da nossa região, enfim, as pessoas que procuram o projeto. Então, hoje nós teremos... E o Marcelo Galvão, que é psicanalista e diretor do projeto também, que vocês já conhecem, estão aqui está aqui todos os sábados comigo para a gente bater papo. Então, a ideia do bate-papo é a ideia de que a gente possa conversar com a comunidade sobre dificuldades que têm se apresentado, né, que vem se apresentando durante esse tempo de pandemia, de confinamento, né, da gente estar em casa, né. Então, a ideia é de chamar pessoas que possam conversar com a gente. Semana passada, a Miriam já estava aqui com a gente, conversando, e ela, muito generosamente, resolveu voltar aqui. A gente pediu para ela voltar e ela veio. E hoje o bate-papo com a Maria Tereza e com o Marcelo, também, junto com a Miriam, será sobre a relação pais e filhos. Eu até brinquei durante a semana, nos avisos, né, que parece palestra de TLC, de ECC, ou seja, TLC, Treinamento de Liderança Cristã, Encontrinho, e ECC, Encontro de Casais com Cristo, mas não é. Aproveitem para perguntar, para conversar, tirem a dúvida, porque são pessoas assim, muito capacitadas e que podem nos ajudar muito, né, na medida do possível. Então, por favor, aí os nossos protagonistas de hoje, né, a Miriam, aqui em cima, né, boa noite. A Maria Tereza, aqui do meu lado boa direito, noite. E o Marcelo Galvão aqui, né? Então, por favor, fiquem à vontade, eu vou ficar aqui mediando, vocês podem fazer as perguntas e eu vou tentar aqui, à medida do possível, encaminhar para eles as perguntas. Eu acho que a gente tentou fazer um início... Podem começar. E a Miriam trouxe um filminho, né, Miriam? Que talvez seja inicial, né? Se você puder soltar, depois a Miriam comenta. Estamos sem o som? Estamos sem o som, né? Uhum. Parece que sim, eu não estou escutando também. Melhorou. Novo rei no trono, sua majestade, o bebê, parece com papai, com a mamãe também, parece com a vovó, não parece com ninguém. Ele só, sua majestade, o bebê, tem novo dono.
o rei no trono. Sua majestade, o neném parece com papai. Mamãe também parece com a vovó, não parece com ninguém. Ele só, sua majestade, o neném. Sua majestade, o neném. Ok? Voltamos? Voltamos. Então, né, a ideia de trazer essa música, né, esse videozinho tão sensível aí, para falar e para os pais relembrarem, né, a chegada de um filho, né, aquela coisa, a majestade, a importância que essa criança assume dentro de uma casa, a necessidade de um debruçar, de olhar sobre essa criança. As mães, né, que falam, já não tem novo dono, é dono de tudo, da casa, né, tudo se ajeita em função desse bebê, né, é um momento especial, essa criança precisa mesmo desse olhar, desses cuidados, né, que daí para frente começa uma vida e uma longa história de muitas fases de desenvolvimento, e cada uma precisando de um cuidado, de um jeito de conversar diferente, né, e essa criança aí ganhando, né, ou pelo menos a gente espera que ela vá ganhando consistência, força, para se tornar aí um adulto que possa enfrentar a vida, né. Então agora eu passo aí para o Marcelo, que vai falar um pouquinho, né, desse caminho. Então a gente vai falar de um caminho longo, né, porque uma criança até chegar numa vida adulta, né, vai passar por muitas fases, e eu costumo dizer assim, quando os pais falam, nossa, agora eu aprendi a lidar, né, com meu filho nessa faixa de idade. Aí o que acontece? Ele muda, aí os pais têm que mudar todo o jeito de lidar. Aí estou aprendendo a lidar com o adolescente, aí que gostou, aí ele já está indo embora, já está acabando a adolescência. Mas é isso, é um desafio. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Eu acho que a introdução, né, Miriam, traz este lado de que a criança, sua majestade, os pais agindo para servir essas crianças, né? Quer dizer, leem o comportamento deles. Ele chorou, a gente adivinha, está com fome e dá um leite quentinho, né? Está chorando, é sono, põe para dormir, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar que essa criança continua dentro da gente, né? Existem muitos adultos, existem muitos pais que estão agindo muitas vezes como crianças, né? Dá um olhar feio e quer que a criança adivinhe o que ele queria. Então, existe um lado infantil que permanece com este desejo, sua majestade, né? Não posso ser contrariado, não posso ser desobedecido e espero que os outros adivinhem. A gente planejou começar brincando um pouco, trazendo uma convidada que é a Mafalda. Não sei se todo mundo conhece. Eu já apresentei um pouco da Mafalda no simpósio da família, né? E é uma criança argentina, desenhada pelo Quino, né? E que ela traz, assim, os verdadeiros desejo onipotente que a Miriam falou, né? Da criança sendo rei, como que exerce esse poder. E ela começa questionando, se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, né? Eu acho que esse é um questionamento existencial para a gente ficar com ele, né? Principalmente nos dias de hoje, com a questão de consumo, né? Se eu tenho esse celular, eu sou mais gente, se eu tenho essa grife, eu sou mais importante, e a gente muitas vezes acaba valorizando muito mais os objetos do que as pessoas. Não sei como é que vocês veem essa fala da Mafalda aí. Tereza? O valor, né, da criança no ambiente, a criança, o adolescente, do filho, né, que deve ser considerado, né, a criança que tem angústia, a criança que fica doente,
e muitas vezes não sabe expressar aquilo que está sentindo, né? O olhar, né? O olhar para este ser, né? Miriam, algum dizer assim, comentário? né, que a criança, como eu falei, né, ela começa nesse estado de muita fragilidade, mas a gente não pode se enganar acreditando que ela precise tanto da gente como adulto, como pais, né, porque ela vai desabrochando. Eu acho que a riqueza desse verdadeiro poder, né, que está aí na charge aí, né, é importante que os pais entendam, peraí, quem é essa criança? O que ela pode, o que ela não pode em cada idade? Né? Então, assim, vamos lá, uma criança muito pequenininha, uma mãe me contava, achei uma gracinha. Ela falava assim, Miri, ele pega 1 ano e meio, ele pega o livrinho da estante e ele guarda. E ela está deslumbrada. E eu falava, deixa, né? Quer dizer, olha, deixa essa criança ser ela mesma, deixa ela perceber que ela tem capacidade. Né? Então, assim, a criança vai descobrindo autonomia, e é um processo para a vida toda. Né? Então, na hora de cuidar, como eu falei, tem lá o reizinho que precisa, assim, desses pais o tempo todo, nesse início de vida muito debruçado, e quando eu falo olhar, não é o olhar do celular no olhinho do bebê, é o olhar da mãe, é o olhar do pai, né? A coisa de quem está ali na família, é vó, tios, todo mundo ali, né? É muito importante. Mas essa criança, aos poucos, ela vai querendo ser ela mesma, ela não tem ideia de quem ela é. Mas o papel dos pais é poder observar e deixar ver até onde ela pode, lógico, dentro dos perigos, né? E aí ela vai se sentir fortezinha, como ela fica feliz, né? E vai saindo daquele troninho, né? Daquele lugarzinho em que tudo é para ela, né? Muito egocêntrica, muito voltada para ela, é natural, é esperado isso. Aos poucos ela vai deixando, a gente vai treinando ela para deixar isso. E aí, cada vez mais, ela vai se apossando das suas capacidades. E capacidades que ela não conhece ainda, por isso que ela precisa experimentar e, às vezes, fazer algumas bagunças. É legal porque é o que a Miriam está falando e que a Teresa falou, a criança ir percebendo as suas capacidades como pessoa, não porque é mais arrumadinha, porque tem tal grife, porque tem tal celular. Gilberto, muda a tela para a gente, por favor. A Mafalda chega, está lendo revista, senta, né? E lê num lugar assim, a vida começa aos 40. E depois ela questiona, então por que fazem a gente começar com tanta antecedência? Né? Eu acho, mudando a tela de novo, a gente, na relação de pais e filhos, pode mudar de novo. Se a gente administra passado, presente ou futuro. Eu acho que essas são as coisas difíceis para a criança, né? Um dia você vai chegar lá, um dia você vai entender, quem sabe um dia, né? Como é que isso funciona na cabeça das crianças? Me ajuda aí, vai. Né, o tempo é alguma coisa que não é igual ao nosso tempo, né? Eles administram de uma outra forma, né? Vamos pensar assim, a criança muito pequenininha, né? A parte cognitiva dela também está em desenvolvimento. Então, é o físico, é o emocional e o cognitivo. Quero dizer o quê? A aprendizagem. Então, assim, até 3 anos, ela tem a capacidade para compreender coisas muito concretas. Ela vai melhorar não, não é correto dizer que ela vai melhorar, ela vai adquirir, né, uma abstração lá para os 8, 9 anos. Então, não adianta você querer falar de uma forma que ela não consegue abstrair. Tempo é uma coisa muito abstrata. É agora, criança pequena, 20 minutos para ele já deu, passou 1 ano em 20 minutos. Né? Tudo tem que ser muito colocado num tempo curto para que ela entenda. Né? As atividades das escolas prevêem um tempo, 20 minutos uma atividade, porque ela cansa, ela não dá conta. Né? Então, em termos de expectativa, imagina você falar daqui 1 ano, no final do ano, nossa, isso não faz sentido algum. Ela só entende aniversário porque é uma comemoração, mas o tempo que vai levar o aniversário dela, ela não consegue acompanhar.
Foi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ok. Sim. Então, aqui, meu filho é muito... A Helena Xavier pergunta assim, meu filho é muito tranquilo quando está com os pais, juntos. Mas quando eu viajei com ele sozinho, percebi que ele ficou agressivo. Posso dizer que esse aspecto foi devido à falta do pai? Uma pergunta. Entendi um pouco a pergunta. Eu acho que ela... Eu vou dizer o que eu acho, né? Eu acho que ela vai dizer o seguinte, que ela... Quando ela está sozinha com o filho se comporta de um jeito. Quando está o casal junto, se comporta de outro. Entendi. Parece que o menino sente a falta do pai. Ela falou a idade? Eu conheço, ele deve ter 5 anos de idade. 5, 6 anos. Micael, não tem. Talvez tenha um pouco a ver com o tempo, né? Esta coisa do papai vai voltar, o papai não subiu. Eu acho que tem um pensamento concreto da criança, né? Amor, achou, né? Quer dizer, aquilo que eu existe, aquilo que eu não vejo, fica difícil colocar ao longo do tempo e saber que vai voltar. Não sei o que vocês acham. Eu tive dificuldade um pouquinho de entender. A criança fica mais calma quando está com a mãe? Eu não entendi isso. Ela fica calma quando está com os dois. Com os dois, e quando não está, ela agitada tanto com o pai ou com a mãe? No caso, aquela relatou só com ela. Ela viajou sozinha com a criança, e a criança agitada, agressiva, e ela está perguntando se é a falta do pai. Diria assim, não dá para fazer uma afirmação, a gente não está dentro da cabecinha, não conhece a criança, não conhece o contexto, é muito difícil de falar, né? Mas as crianças nessa faixa de idade, né, eu diria assim, até uns 6, 7 aninhos, como eu falei, que as coisas são mais difíceis de ser compreendida, então assim, quando ela sai, ela viaja, ela saiu da casa dela, né? O que aconteceu, né? Esse pai vai estar presente, está de volta, vai reaparecer, não vai ter uma mudança ali, né? Quando a criança não entende muito bem a mudança, não sei como foi explicada a viagem ou não, né? Ela, vamos dizer assim, a agitação é um modo dela contar que ela não está entendendo alguma coisa. Né? Maria Tereza quer colocar mais alguma coisa? Então, eu estou pensando aqui que talvez tenha aí alguma coisa da autoridade do pai também, né? De como ela vê a mãe, a relação dela com a mãe, a relação dela com o pai, a relação dela com os dois, né? Então, talvez com a mãe um pouco mais de liberdade, ela se solta mais, né? Com o casal, ela já se policia mais. Quer dizer, mas a gente não conhece os pais, né? E a educação que ela está recebendo, né? Muitas vezes o filho atende melhor o pai do que a mãe, né? Então, eu penso que também tem esse lado, né? Da autoridade do pai, talvez nesse caso, né? Que e ela também Existe um mito, ou uma falácia, ou uma verdade, não sei, de que a mãe tem um papel maior de acolhimento e o pai tem um papel maior de interdição. O quanto isso é verdade, o quanto isso, hoje em dia, já caiu por terra. Pode falar, Miriam. Então, eu penso que, assim, depende da relação que essa criança tem com o pai e com a mãe. O que foi construído? Exatamente. A mesma pergunta, voltando para a pergunta anterior, né? Às vezes a criança se sente muito acolhida dentro da sua casa, ela não quer sair, ela não gosta, os pais gostam de sair, ou saem separados, ou só o pai com o filho, ou só a mãe com o filho, mas ela gosta de estar ali, naquele aconchego, aquilo é segurança. Tirou aquele contorno, ela se sente insegura. Então, assim, para cada família, né, a criança responde à figura de pai e mãe de uma forma. Então, eu acho que é meio chavão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu ficaria mais cuidadosa. Eu penso, não sei qual é a relação construída. Então, a gente tem que ver o que esse pai significa, quais os cuidados, a atenção que esse pai dá, quais os cuidados e atenção que essa mãe dá. Hoje em dia, tem pais muito participativos, né? Então, acho que
cairia aí numa regra meio perigosa. Perfeito, perfeito. Vamos pegar outra tirinha que traz outra reflexão sobre pais e filhos. A Mafalda chega em casa, vê a roupa passada, o chão brilhando, a louça lavada, a mãe com aquela cara de exausta e pergunta: mãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? Né? Eu acho que aí está muito assim, né? O que é o modelo de ser adulto, né? O que eu vejo, o que eu sonho para quando eu for grande. E aí pode ir para frente, Gilberto. A gente olhar na relação de pais e filhos, né? Pode mais uma. Eu acho que pode comentar isso. Né? Até que ponto a gente está lidando com sonho... Não, volta. Né? Ou uma idealização, né? O que devia ser. A casa limpinha é importantíssimo, né? Se sacrificar pelos filhos é o melhor e tenho que mostrar e espero que eles sejam gratos por isso, né? E, de repente, eu acho que tem essa coisa, até que ponto a criança vê os pais e a mãe sonhando, né? Além da obrigação, além do sacrifício. Quer falar, Tereza? Eu acho que a criança é perceptiva, né? Ela está percebendo tudo que está acontecendo no ambiente, né? A mãe trabalhando muito, enfim. Então, eu penso que é por aí, né? Que ela está questionando com ela mesma e do jeito dela, e de acordo com a idade dela, né? Por exemplo, se é uma criança com menos de 5 anos, né, o pensamento é bem mais concreto. Acima de 6, 7 anos, né, já tem uma reflexão, já tem um raciocínio, né? Eu queria levantar uma bola para a Miriam, né, que tem uma teórica que fala que a idealização é o corolário da frustração, né? Ou seja, a gente idealiza muito, com certeza a gente vai se frustrar, né? Porque o mundo vai cair. Como a Maria Tereza apontou, né? A criança pequenininha, ela tende a se espelhar nos pais, ela busca, ela repete, vamos dizer, talvez a Mafalda, se fosse uma criancinha de 3 anos e meio, 4, talvez ela copiasse a mãe lavando louça ali, mas à medida que esse pensamento, essas observações, né, vão se construindo, ela começa a questionar. Adolescente, então, sai de baixo, porque além de ele perceber, ele aponta e denuncia, principalmente as idealizações que recaem sobre ele. Quando as expectativas de um pai e de uma mãe, né, falam, olha, você precisa estudar assim para ser isso, para ser aquilo, né, como se fosse garantia de futuro. Olha só o nosso futuro, tantas verdades caíram por terra agora com a pandemia, não é verdade? E trazendo também aí, que eu achei bem interessante, a gente pensar nesse momento, né, onde alguns pais e mães, né, se colocam muito apavorados, muito angustiados com que ter que dar conta da casa, né, e a criança está assistindo tudo aquilo, mas o mundo vai acabar mesmo. Porque se eles estão passando isso para mim, o negócio é feio, é perigoso, né? É completamente desestruturante, diferente daqueles pais, né, que vão dando uma noção, vão administrando, que não é simples, né? Mas assim, administrando com o pé no chão, né, contando o que está acontecendo, olha, mas está chato fazer isso, está chato mesmo, mas vamos fazer, vamos tocar, né, então tem uma outra visão, ajuda essa criança a ter essa noção, né, da realidade, esse sonho que está acontecendo de fato, né, então acho que trazendo um pouquinho para esse momento de vida. Eu penso que é também muito importante que na relação se converse sobre a angústia, né, se converse sobre a angústia de todos, porque todos estão angustiados, né? Tendo que ficar fechado. Muitas vezes, né, a criança quer fazer alguma atividade, a criança quer sair, e ela não entende por que ela não pode sair, né? Eu atendia outro dia uma mãe, que ela dizia assim, a minha filha chega e fala para mim, mãe, por que a gente não pode ir na padaria tomar um sorvete, né?
muito angustiada, né? Então a mãe, né, conversou com ela que não é que não podia sair, mas que eles poderiam trazer o sorvete para casa, né? Que não, né, que era um momento que tinha que se cuidar de todo mundo, as pessoas não deviam estar se encontrando na padaria, como fazia antigamente, porém, isso depois vai ser um dia possível, né? Então, vamos trazer o sorvete para casa e vamos fazer de conta que nós estamos na padaria, né? E fizeram um ambiente apropriado. Então, eu achei que realmente isso foi muito criativo por parte da mãe, né? Não pode ir à padaria, mas vamos trazer a padaria até a nossa casa. E pediu o sorvete veio, e o sorvete foi tomado na sala e tudo mais, faz de conta que estamos na padaria, né? Entendeu? Tereza, né, como o brincar, né, a imaginar, dar asas à imaginação, entrar nessa fantasia da criança, né, como é possível muitas coisas, aplacar essa angústia, aplacar, né? Então, aliviar assim, essa angústia. A criança ela consegue. Bom, não está dando sorvete lá, não é tão bom, mas ela consegue brincar, né? E os pais podem entrar nessa brincadeira. Então, eu diria assim, nessa faixa de idade, né? A criança aceita brincar, o adolescente já está num outro momento, precisa de outros recursos, né? Mas se os pais puderem aproveitar, né? Então vai brincar lá de fazer. Você contou agora, né, dessa situação, e eu tive uma adolescente falando, né? As amiguinhas costumam ir num determinado lugar comer brigadeiro, então estavam frustrados, porque não pode ir, né? O que vai fazer? Então, cada uma combinou de um tal horário determinado trazer umas sobremesas e comerem juntos pelo vídeo. Olha como eles estão podendo usar recursos. Aquilo que Exatamente. A gente idade da vazão, eles mesmos estão criando. Os pais ficam ali no começo, ajudando essa criatividade. Quando eles sabem conduzir, você põe um elemento a mais, mas deixar com que eles construam isso. E eles têm sim. E com relação ao adolescente, muitos pais estão questionando, não, mas ele fica só no quarto, ele fica só no celular, só na televisão, enfim, né? Bom, primeiro, eu penso que o adolescente, ele precisa da tribo dele, ele precisa dos amigos dele, ele precisa do contato com os iguais, né? Então, ele se retira e ele está numa fase que ele também precisa ficar distante dos pais, porque ele está constituindo a identidade dele, né? Então, lógico que os pais têm que dar uma olhada, mas não fazer tanta interferência, querer tirar do ambiente, salvo se for alguma coisa muito nociva, né? Que se perceba. Mas se é bate-papo entre amigos e brincadeiras e tudo mais, isso é saudável, né? Então, eu penso assim. Só queria comentar uma coisa, assim, super legal a história do sorvete, a história do como lidar. Só que, de repente, eu acho que tem um processo educativo aí, que é uma escolha. Se quiser ir à padaria, até pode, mas nós escolhemos nos preservar, nós estamos cuidando de nós e dos outros, né? O que dá uma noção da comunidade, né? Por que a gente não pode sair? A gente está bem, mas se a gente sair, o outro também, né? Parece que tem pergunta. Pode. Então, é o seguinte, pessoal, na verdade, dentro do tema que a gente está trabalhando, então, duas pessoas fizeram, acho que a Silvana Lopes, ela já foi respondida, no meu ponto de vista, ela fez o seguinte comentário: como ficam as crianças na pandemia, sem rotina, sem os amigos, sem aquilo que tinha antes? Eu acho que vocês já responderam a questão da criatividade, a questão dos pais incentivarem aí os jogos mentais e as fantasias das crianças, né? Francisco, deixa eu fazer uma retificação, né? Porque tem se falado da tal rotina, né? E vamos mudar essa ideia pela ideia de organizar, né? A rotina é aquela coisa... Agora a gente precisa organizar um novo cenário, né? Isso pode ter a participação da criança, vamos considerar a idade, quando é possível, né? Do adolescente, mas de uma organização,
e não de seguir uma rotina, que é alguma coisa mais livre, pensado que o grupo pode pensar, considerando, né, que neste momento tem tanta pressão, e você querer seguir uma rotina, eu acho que é exagero, né? Então, assim, o ideal é a gente pensar, como que a gente vai organizar aqui a nossa casa? É muito mais flexível, mais participativo. A Dolores deu um exemplo aqui. A Dolores, eu conheço ela da comunidade, ela é pedagoga, ela é catequista, né? E ela também participa do projeto, ela participa do grupo de casais. Então, ela deu um exemplo aqui que eu achei bem bacana. Ela disse o seguinte: olha, boa noite, esses dias fizemos um piquenique na sala. A ideia do Cauã, o Cauã é o filho dela que tem 5 anos de idade. Segundo ele, só precisava pegar o que tinha na geladeira e foi o que ele fez. Fantástico, né, Dolores? É isso. Entrar na brincadeira, entrar na fantasia da criança, ela tem esse recurso, né? Alguns educadores também têm falado, sugerido, né? Cada família faz as suas escolhas educacionais, mas até isso, olha, às vezes é importante deixar nesse tempo a casa menos estruturada, né? Para que as crianças tenham brincadeiras possíveis dentro daquele ambiente. Talvez você até depois possa reorganizar, né? Mas não ficar com aquele rigor. Se está mais confortável afastar o sofá e ela pode brincar melhor, né? Porque agora se os pais optaram, né? Como foi dito aí, a opção é não sair, né? De casa, né, por uma proteção maior. Então, assim, peraí, vamos dar um ambiente ou um tempo de um ambiente, né? Que combine com essa criança. Tem um outro comentário aqui, acho que talvez a Maria Tereza e a Miriam possam comentar. A Paty Galego diz assim: acho que seria legal comentar sobre a relação dos pais e filhos na nova atribuição da pandemia. Então, vocês já estão comentando, né? Acompanhar os filhos, por exemplo, nas aulas online, vejo que tem sido bem tenso em suas casas. Né? Aquela coisa de acompanhar o filho, né? Paty, né? Vocês ouviram? Ouvi. Eu estou lendo aqui, está dando para ler agora, simples sim. e mais fácil, né? Eu penso que se um pode acompanhar, é bom, mas tem criança que não gosta também. Eu tive outro dia um comentário de um pacientezinho que ele dizia: não, eu não quero que fique, eu estou conversando com a minha professora, né? Então, depende da criança, né? Se é uma criança menor que precisa de né? Que precisa de um monitoramento, eu acho que sim, mas se puder, eu penso que pode-se dar uma liberdade, um pouquinho de liberdade, e o adulto fica olhando, né? Fica, né? Justamente, Miriam, para ele ir também alcançando essa autonomia, né? Que ele precisa ter, né? Maria, okay? Maria Tereza, Miriam, o Marcelo tem 4 filhos, 7 netas, né? Teve criança na vida dele, e ele conta uma história, deveria deixar ele contar, mas é uma história que me chamou muita atenção na vida dele, do filho dele mais novo, o Paulo, né? Que Marcelo depois pode explicar isso melhor, que o Paulo um dia deu uma carteirada nele e falou assim: eu quero passear com você, não quero ir junto com o outro. Como que é essa história, Marcelo? É engraçado porque a gente, sem perceber, vai fazendo isso na relação, né? Bebê pequeno, a mãe fica com o bebê pequeno e o pai sai com o mais velho, sai com o mais velho, né? Tem coisa que o pequeno não pode entrar, o pai leva o mais velho, né? E foi muito interessante que a gente estava viajando, estava em férias, e ele vira e fala assim: eu quero ir jantar fora com você. Falei: vou ver com a sua mãe, com o Pedro, vamos ver como é que faz. Não, eu vou só com você, né? Ou seja, ele me deu uma corda que eu não tinha percebido, que, né, ele, assim, escuta, você sai com todo mundo, você sai com o Pedro, você sai com a minha mãe, mas você não sai só comigo, né? Eu achei que foi brilhante isso, né? Ele me ensinou muito, e foi, né, um despertar que a gente está atento nessa relação de pai com filho. Eu tenho um paciente que está assim, que, por exemplo, pela primeira vez o pai está vendo aula com o filho, né?
Ou seja, o dever de escola, o conferir dever de escola era papel da mãe. E agora, como ele está em casa e o filho tem que estudar, ele está descobrindo um outro papel, que é assistir a aula junto com o filho e ajudar a fazer tarefas, que é... Né? Quem diz mãe? A melhor companhia, né, eu diria, que é aquela que a criança às vezes elege, né? Para determinados conteúdos o pai tem mais facilidade, a conversa é mais gostosa, para determinados a mãe, né? Ou quem tem mais habilidade pedagógica, às vezes, né, a pessoa fala, eu não sei ensinar, eu não gosto. Né, esse é um ponto. Mas voltando para a questão, né, voltando, não, nós continuamos, né, mas para falar um pouquinho sobre essa questão do online, né? Então, assim, os educadores, né, têm tocado muito nessa questão, olha, deixe o seu filho à vontade, observem o ritmo dele, na medida do possível, sem fazer aquela interferência, como alguns casos, né, relatos de professores cujos pais entram no meio da aula online, né? Olha que coisa violenta, né? Porque aquele espaço é a salinha de aula dele agora, né? E olha que difícil, para criança, casa é casa, estar em casa ou é domingo ou é férias. Então, como é que eu estou em casa, domingo, férias, e ainda vou ficar online? E online significa jogos, não significa aula. Até recentemente era vou para o computador jogar. Agora, olha o significado do computador, como mudou. Né? Então, tem tanta coisa entrando de novo para essas crianças que a gente precisa pensar, né? Como alguns pais, mas ele tem que fazer a tarefa, ele precisa estar bem. Eu diria assim, nós precisamos, todos nós, passar esse ano bem, minimamente bem, né? E até a ideia de que se aprende só na escola, se aprende em casa, se aprende em todos os ambientes. Sim. Então, assim, a aprendizagem tem várias maneiras. Lógico, num adolescente, às vezes está tendo dificuldade, a gente dá uma dica. Olha, está estudando história, pega algum filme lá na internet que fale sobre essa época, vocês conversam um pouco. Tem um jeitinho mais sutil de você ajudar esse jovem também. Às vezes um documentário, vamos assistir junto, a família assiste junto, porque está pesado. É um cenário muito diferente, né? Então, assim, as pessoas não se abraçam, não brincam, ainda mais jovem, numa sala de aula que tem tanta piada, tem tanta coisa gostosa para dar risada, né? Eles estão sentindo falta disso. Então, ter uma tolerância, né? Eu acho que tolerância com a escola, né? Que eles se viram de ponta cabeça para poder passar algum conteúdo. Eu vejo algumas críticas, né? E eu atendo também professores, educadores, e eles vão falando cada setor sofrendo, né? A gente tem a percepção de que cada um está tentando neste momento, né? Com muita seriedade fazer o seu melhor, mas que a gente não sabe por onde ir. Né, que eles tiveram que fazer uma adaptação, a escola teve que fazer uma adaptação muito grande online, né? Talvez daqui a um tempo cada vez mais apurada, melhor, que essas crianças estão com dificuldade, né, de ficar no computador, porque não é mais o joguinho, é a aula. E na sala de aula, vamos lembrar que essa criança também era sapeca, só que você não via. A professora falou, fulaninho, presta atenção. Você estava lá em casa. Agora você está assistindo tudo isso. Mas acho importante, né, criar um ambiente, né, porque com tudo isso, se ela tiver um ambiente dela, isso já dá uma calma para ela poder se concentrar, tirar tantos estímulos, né, não fazer muitas interferências, né, recorrer aos professores quando você vê que essa dificuldade está muito grande, se é significativa essa dificuldade nesse momento, porque com certeza muitos conteúdos vão ser retomados. E como eu falei, vamos ver o que é prioridade, né, na vida agora. Eu acho que tranquilizar a criança, né, Miriam? Por exemplo, isso que você tocou no ponto da criança ter que ficar muitas horas ali na frente do computador, né? E ela não tem uma visão da sala, ela não está olhando para um, dando um sorriso, enfim, ela e o professor, e alguns ficam até muito incomodados, porque o professor ele vai chamando um ou outro, né? Então, fica ansioso, porque, e não vai me chamar,
né? Chamou fulaninho, não vai me chamar? Então, outro dia uma mãe dizia para mim que ele estava na frente, um menininho de 8 anos, estava na frente, muito bravo, não sei o quê. Por quê? Porque ele queria ser ouvido, né? Ele queria ser chamado, né? Então, tem umas coisas assim, né? Eu penso que o adulto que estiver próximo, quer dizer, tem que ajudar a criança, né, a ficar ali naquele lugar, mas envolvida, né? Porque senão a ansiedade aumenta muito e a aprendizagem, o aproveitamento não é legal, né? Eu queria ler um comentário aqui, acho que importante. A Vanessa Lima de Souza, ela diz assim: com essa pandemia, a minha filha de 7 anos está se achando a esposa e está controlando o pai. Alguém pode dizer para ela que não está na pandemia? Ela está Controlando o pai. controlando o pai. Alguém pode dizer que não está na pandemia? Olha, acho que não tem. A pandemia só veio colaborar, né? Um aspecto, um desejo aí que ficou propício. Já que esse pai está perto, né? Vamos dar conta disso daí. Pode deixar que eu cuido agora, né? Ocupando aí um lugar, né? Que não é dela, vamos dizer. O lugar é de esposa, né? Então é bom que dentro de uma casa a gente possa colocar cada um no seu lugar, né? A mãe se tem a função de mãe, o pai tem a função de pai. Existe a participação, o diálogo, sim, né? Mas poder mostrar para essa criança qual é o lugar dela. É muito saudável a criança não ser um mini adulto, né? A qualquer coisa, não só afetivamente, mas também no trabalho. Né? Então, de repente, ela está aqui, então vai fazer igual todos nós, vamos dividir as tarefas de casa na mesma proporção. Não, a gente tem que olhar o que dá, o que aguenta. Eu até proponho assim, façam uma enquete, o que cada um gosta de fazer, cada um vai fazer aquilo que gosta, que fica mais fácil. Quando a gente minimamente gosta, a gente realiza com mais gosto, né? Mas aí, no caso, com certeza, eu acho que a pandemia é aquilo, só veio colaborar, né, de um sentimentinho camuflado, um desejo, né, que ela está querendo antecipar as coisas e ocupar um lugar que não é dela. E então cabe aos pais ajudar. De controle também, né? Sim. A Helena também. A Helena vai ilustrar esse momento da conversa. É interessante. Meu filho percebeu que eu e meu esposo usamos aliança e agora nos questiona porque ele também não tem uma aliança. Ele quer uma. Qual a idade ela colocou? 5 anos. 5 anos. É a mesma pessoa da pergunta de quando viaja sozinha e não tá. Né? Quer falar, Maria Tereza? Pode começar, vai. Eu estava pensando aqui. Porque eu estava pensando aqui o seguinte, né? Quer dizer, ele está tendo mais tempo de ver o pai e a mãe juntos, né? Porque naturalmente, né, ele fica uma parte do tempo na escola, ou fica mais com a mãe, o pai sai para trabalhar, agora ele está vendo os dois, né? Então, por que ele não tem uma aliança também, né? Quer dizer, né, por que eles podem ter e eu não tenho, né? Quer dizer, ele tem 5 aninhos, né? E também tem o desejo, né? A criança, ela meio que fica ali perambulando, querendo fazer parte daquela dupla, mas ela não é a dupla, o casal é o casal, né? Então, mamãe e papai e filhinho, né, no caso. Então, assim, a criança, às vezes, ela quer ficar, achar que ela quer encontrar um meio entre aqueles dois, né? Então, ela fica querendo fazer as mesmas coisas, né? Para ver se aquilo garante que ela não saia daquele lugarzinho entre os dois, né? Que não é o lugar dela, como eu falei, o lugar dela é difícil. Sim. Não vai ter não vai ter aliança. Pode até sonhar com a aliança, pode a mãe e o pai explicar o que é a aliança, né?
né, a história do casamento, né, explicar, não vai entender, né, mas receber uma explicação, né, o importante é dar uma resposta, né. O Clóvis, que bem, Clóvis comentou aqui, é interessante, ele diz assim, boa noite a todos, tenho uma preocupação quanto à confiança que a minha filha tem a mim, ela tem 15 anos, e seja muita coisa do seu lado, às vezes eu fico temeroso, né? Então, parece que a filha tem um apego a mais a ele do que ele fica com medo desse apego, parece. Acho que é muito normal, né? Eu diria assim, né? Os adolescentes, eles vão entendendo, né, que eles estão a caminho aí para uma vida adulta, né? E como eu falei, se a criança teve uma boa referência de segurança de pai e mãe, né, ela sabe que ela pode contar com aquilo, né? Então, na hora dela ir crescendo e se desenvolvendo, se ela está muito temerosa, ela vai se agarrar naquilo que ela tem confiança. Né? Talvez a ideia não seja ficar preocupado, né, que ela confie em você, mas que ela possa confiar em outros ambientes, né? Porque o pai e a mãe vai fazendo esse caminho, né, para que ela possa, né, ampliar o ambiente familiar, que é aquele ambiente que provavelmente ela se sente segura, amparada, sabe que pode contar, o que é ótimo, isso significa que você criou com ela, provavelmente, um vínculo bom, né? Mas é aquilo, agora, olha, peraí, vamos lá, vamos ajudá-la, né, a ir para a vida, obter essa segurança que você passou para ela, agora vindo de dentro dela, para ela entrar em outros ambientes e ir para a vida. Queria até fazer um comentário, que eu sempre comento isso quando a minha paróquia chama São José Operário, né? Então, todas as vezes que eu rezo a missa de São José, eu gosto de fazer esse comentário, que é a figura de José para Jesus, por exemplo, né? Jesus, quando vai falar de Deus, né, ele diz que Deus é Pai. Então, ou seja, a imagem do Pai, ou seja, a imagem, a experiência que ele teve com José foi tão positiva, não é? Que ele, ao falar de Deus, que é uma figura abstrata, ele materializa no pai, não na mãe. Então, ou seja, a experiência do pai que Jesus teve com José foi tão positiva, tão maravilhosa, que Deus, para ele, que é a figura maior de amor, um pai. E não é qualquer pai, ele chama de Abá. Abá, em aramaico, quer dizer papaizinho. Então, a criança começa a balbuciar o papai. Então, ou seja, é muito terno. Então, ou seja, a experiência que a criança tem com os seus pais é muito positiva, fica e leva para a vida toda, né? E transpor, é isso que eu falei, é super importante saber transpor, né? Transpor esse amor, né? Essa segurança em outras relações que seria a vida adulta, né? Aliás, o assunto que a gente está aqui tomando esta semana, falando de pais e filhos, mas a gente aliás, a Miriam pode apresentar um pouco melhor. A semana que vem nós vamos ter a Clarissa aqui, que trabalha com adolescentes, com jovens, e ela vai falar sobre desatenção e hiperatividade, que são duas coisas que estão confundidas com doenças, né, e que precisam até ser medicadas, né? Fala um pouquinho assim, como separar o normal do patológico. Não vou contar o assunto dela, né? Mas eu acho que o importante, não vou entregar o ouro, né? O importante, né, é os pais entenderem, né, aquela diferença que é uma criança agitada que virou um chavão, tá agitado demais, é hiperativo. Então, dá-lhe remédio, medica, leva para o psicólogo e toda essa questão, né? Mesmo em relação ao déficit de atenção, é alguma coisa que precisa ser muito bem avaliada por um profissional devidamente qualificado, porque não é uma coisa simples, senão a gente cai, né, num rotular, né, quando se percebe hoje que as crianças têm muita energia, saber lidar com isso, né? Então, assim, vamos entender, meu filho, ele é hiperativo, né? Ou ele é uma criança que tem muita energia, como eu posso ajudá-lo?
né? Então, e outra, a gente precisa de um tempo para avaliar isso, não é por uma outra atitude que a gente já rotula, né? Então, para isso, a Clarissa vai estar explicando mais detalhadamente as características para vocês, acho importante conhecer, né? Para os pais conhecerem, né? Para observar se alguém tem dúvida. Outro dia, uma mãe me falava, eu acho que o meu filho porque o meu marido Eu falei, calma, ele é muito pequenininho, né? Então, a orientação agora leia um pouquinho a respeito, vamos conversando, e aí você vai observando ao longo do desenvolvimento dele se isso vai se configurar ou não, porque pode ser um momento, um tempo. Eu diria que tem muitas mães que devem estar pensando, acho que meu filho é hiperativo, na pandemia não tem o que fazer, não corre mais lá fora, não vai para a escola, então ele vai fazer isso em casa, opa, pronto, hiperativo, vamos lá cuidar. Não, cuidado. Então, a Clarissa vai estar aqui, ela é neuropsicóloga também, psicóloga e neuropsicóloga, para esclarecer, pontuar todas as características, como se faz, como lida, né? Que não é só essa coisa medicar, tem muitas saídas, ok? Maria Tereza, tem alguma coisa para acrescentar? Não, eu só queria complementar o seguinte, que muitas vezes, quando a criança é pequena e não está na escola, mas se a criança é maiorzinha, já está na escola, eu acho que o professor também é capaz de observar, né? Trocar uma ideia com o professor vale a pena para ver como é que a criança se comporta na sala de aula, né? Quer dizer, antes de... porque é parte do ambiente dela também, né? Se ela mantém os comportamentos, eu acho que aí se inteirar e procurar um profissional que possa fazer essa avaliação, né? Eu acho que a Clarice vai falar sobre isso, né? A Clarissa deve falar amanhã, na próxima live. Legal. Né? Dentro dessa conversa que a gente está tendo, né, duas pessoas fizeram, não perguntas, mas eu acho que mais um comentário vocês já esclareceram, mas acho que poderia ficar um pouco mais explícito, né? A Rosário disse que o neto dela tem 7 anos, e eu acho que é o neto dela, deve ser, né? E quer mudar para a casa dela, mas só com o pai e o irmão, a mãe fica em casa, entendeu? E a Regina Célia diz o seguinte, que o filho dela quer dormir entre ela e o marido. Como que ela tem que proceder? Eu acho que tem a ver com a ética que a gente está conversando aqui, né? Estou tentando ler aqui, por isso que eu estou levando um tempinho, né? Também. É que eu juntei as duas perguntas que não de vista tem com essa questão do triângulo, né? Do pai, da mãe, da criança, dos papéis, né? Dos lugares. Eu penso que tem que ser conversado com essa criança, né? Que ela não pode dormir no meio dos pais. Por que ela está querendo dormir ali? O que está acontecendo com ela? Se ela tem medo de alguma coisa, enfim, com certeza tem uma angústia também, né? Então, montar uma estratégia para que essa criança vá voltando para o quarto dela, mesmo que um dos dois tenha que ficar um pouquinho até ela dormir, né? Eu penso que pode ser feito dessa forma, mas não alimentar o desejo dela ficar entre os pais, né? Tem estudos, né, que até foram feitos com crianças numa determinada faixa etária, entre 8 anos, eu não vou saber dizer agora a fonte, faz um tempo, de crianças que desenvolviam dificuldade para o aprendizado de matemática. Interessante, né? Mas tem outras consequências também, né? Porque é aquilo que a gente fala, se criar para a vida é independência, por que essa mistura? Né? Tá no lugar errado, não é o lugar dela, né? Então isso vai dando confusões nessa cabecinha de papéis, né? Criança é criança, adulto é adulto. Mas por que você dorme com o papai? Mas a mamãe e o papai somos adultos, você é criança, você tem o seu quartinho, né? E eu diria assim, o problema que eu vejo maior nem é a criança ir dormir no quarto dela, é os pais ficarem sem a criança. Porque
é muito interessante isso. Esses dias uma mãe estava preocupada e falou para mim, Miriam, ele vai dormir na nossa cama, e a gente dorme mal, e eu queria tanto colocá-lo, ele está com 4 aninhos, colocá-lo, voltar a ficar no quartinho dele, mas no meio dessa pandemia eu estou um pouco preocupada se é mais um elemento, né, de mudança diante de tantas mudanças. E aí a gente conversou, falei, olha, faz a experiência, vê o que dá, vamos tentar, né? E ela colocou, o menininho ficou bem, deu certo, e aí a gente falou, olha, a angústia sua, não era dele, né? Ele estava bem para ficar no quarto, né? Então você vê, a mãe, e ela falou, eu percebi, eu estava achando que ele ia chorar, né? Então, isso, quanto também os pais, né, não aguentam esse momento, às vezes a criança chora um pouquinho, sim, né, porque é o que eu falo, eles fazem a manha, né, eles tentam, ou às vezes, como diz, pode estar com medo, tem, como a Maria Tereza falou, é conversado, mas é muito frequente a gente perceber que os pais também têm a dificuldade de fazer essa entrega para o quartinho deles. Então, a criança tem a dificuldade, e é importante que os adultos não fiquem no mesmo nível de medo e receio. Né? É importante, Miriam, você está falando, a Dolores, mais uma vez, entrou aqui, fez um comentário muito interessante. Ela diz assim, ela é pedagoga, né, ela trabalha com criança também, na escola, e ela diz assim, às vezes lidamos com pais ansiosos por diagnósticos precoces das crianças, e muitas vezes os pequenos só anseiam por atenção, carinho e limites. Por isso, Dolores, que eu falei né, dessa questão de tomar muito cuidado com o diagnóstico, né, de saber muito bem quando entender que é uma hiperatividade ou não. Aliás, quem faz esse diagnóstico não é pai, aliás, não é professor, é um profissional especializado, que conheça bem sobre o assunto. Nós tivemos um avalanche de crianças teve aí talvez uns 8 anos atrás, um avalanche de crianças sendo medicadas com a questão de, é hiperativo, e depois, com o tempo, foi se olhando, pesquisando melhor, e não era isso. É como você falou, a maneira da criança contar que ela não está bem é se agitando, a maioria das vezes é se agitando. A criança não chega para você e fala, você está triste? Dificilmente ela fala, estou mesmo, dificilmente. Né? Outro dia, eu percebi, ela estava com uma carinha assim, eu falei, o negócio está ruim aí com a pandemia, né? Aí eu falei, como é que você está? Tudo bem, nada, né? Com aquela cara, não estava tudo bem, né? E aí a gente começou a conversar, e eu falei assim, eu acho que você está triste sim, porque você está tão diferente. Quer saber de uma coisa? Tá muito chato essa coisa de coronavírus, né? Pronto, aí foi embora. Você vê, eles não sabem ainda. Né? Dificilmente a criança traz a tristeza, ela traz mais a agitação do que a tristeza, né? E quando traz, a gente precisa às vezes fazer uma brechinha, falar da gente, aí parece que, entendeu, ela achou um canal, ela não sabe começar talvez uma conversa assim, por isso que terapia de criança é com brinquedo, não é sentadinho e me perguntando, me conte, qual foi o seu dia, o que seu pai fez para você? Não é assim, é de um outro modo, né? Ela vai contando, brincando, ela vai se agitando para dizer que ela não está bem, a gente fala, essa criança não está legal, né? Ou então ela está meio quieta, você está acostumado de um modo dela proceder, ela mudou, vamos ficar atento, né? Ou então ela vem, deita no cantinho, faz uma cena para você começar a conversa, porque para ela é mais difícil. Maria Tereza, a Regiane Aparecida, ela diz assim, eu a conheço, ela é irmã da Regina Sérgio, e ela tem filhas gêmeas de 10 anos, e diz que uma delas tem medo que ela saia e não volte mais. Me fez lembrar do netinho do Freud, né? Que ele ensinou o brinquedo de ir e voltar, né? Então, ou seja, ela tem medo da mamãe ir embora e não voltar mais, uma menina de 10 anos, ela queria alguma... Eu penso que nessa fase tem que ter muito cuidado com notícias, né? Porque muitas vezes as televisões ficam ligadas, as crianças ficam ouvindo, né? E o elemento morte está muito presente, né? Então, eu penso que ela deve estar ligado a isso, quer dizer, o medo de te perder, né?
Então, eu chamo atenção para isso, né? Que não é bom nem para o adulto ficar tendo notícias, ver um ou outro noticiário, de preferência quando a criança não está por perto, né? Evitar comentários, né? Sobre o que está acontecendo, sobre a realidade muito, muito forte, né? Porque isso impacta, né? Nas crianças, de uma maneira geral, não importa a idade, né? Até na gente, né? Então, eu chamo atenção para isso, né? Eu acho que precisa conversar com ela, precisa, né, ver por que tá rolando esse medo com ela, né? O que como a Miriam falou, né? O que está acontecendo com você? Por que isso, né? Para ver se a criança fala alguma coisa. De repente ela vira e fala, né? Porque ela está com medo de perder a mãe, né? Regiane, olha que interessante, né, Regiane? Você tem aí as gêmeas, né? E mesma mãe, mesmo pai, né? E como você disse, mas por que uma é diferente, né? Porque já está explicado, cada um é cada um, né? E reage à situação diferente. Então, assim, o que eu pensei aqui, né? Uma outra linha, que é não só a pandemia, né? Por isso que a gente tem tantas possibilidades para pensar isso, né? Mas, assim, o ser humano, ele tem a angústia da separação. A hora que ele sai da barriguinha lá da mãe, pronto, o negócio pegou. Nunca mais será igual, né? E essa angústia, né, que são várias separações, várias perdas que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Vamos dizer, essa menininha de 10 anos aí, ela já também começa a perceber que daqui a pouco ela vai virar adolescente, ela vai perder a infância, que também é mais uma perda, né? Uma separação, um afastamento. Deixo de ser criança para ser um adolescente, né? Então, assim, às vezes acontece uma situação, os pais nem perceberam, né? E a criança passa a ficar no pé da mãe, não deixa mais sair, porque um episódio levantou essa poeira, essa angústia de um tal tamanho que ela fica aderida àquilo. Vou te dar exemplo. Eu tive um parente que se perdeu, uma criança que se perdeu no supermercado. Desde então, ele tinha pavor de ficar longe dessa mãe, pavor, né? Tudo bem, essa situação os pais identificaram. Às vezes pode ser uma situação pequena que você nem identificou, mas ela agravou aquela angústia toda, né? Veio para cima e fica lá gritando toda hora a mesma coisa para ela. Nossa, nossa, né? Então é uma outra resposta também para esse comportamento dela, é mais complexo, precisaria, né, de outro tipo também de conversa no sentido dessa ansiedade, né? Para entender que separa, que volta, mas na cabecinha dela talvez tenha ficado, separa e não volta mais, né? Não vem, como falou, somada a essa pandemia toda, né? Esse assunto de morte. Então, precisa investigar, mas tem essa possibilidade também. Eu acho legal a gente estar olhando para o jeito da criança, mas a gente não pode deixar de questionar as coisas dos pais e dos adultos diante da criança, né? Queira com as ameaças simples, né, do bicho-papão, ou se você fizer isso, eu vou embora. Sim. Eu muito atento em como a gente está comunicando essas coisas sem a conversa que a gente tem falado tanto, né? Porque muitas vezes a gente faz ameaças sutis, né, que na cabeça da criança, né? E coisas, eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, fazer a criança usar a cadeirinha no carro, né? Em vez de a gente conversar sobre a vida, sobre cuidado, a gente vira e fala assim, mas se o guarda te pega, né? Se o padre vê, ou essas coisas, arruma aí que a sua mãe está chegando, né? Não é porque a ordem é importante, é porque a mãe é bandida ou o pai é bandido. Né? A gente vira motivo de ameaça. A criança começa a dentro da igreja, o padre está te vendo, nem estou vendo a criança. Não é? O padre vai brigar com você, mas eu não vou brigar de jeito nenhum. Então a gente tem que se destituir desse lugar chato, né? Que às vezes você precisa eu acho que tem uma situação, a gente começou falando um pouco de poder, já ficou, né? Mas que muitas vezes eu quero, em vez de eu querer influenciar e educar, eu quero ser legal.
né? Então, aquela coisa, eu dou um conselho, assim, ó, olha, a sua mãe está chegando, então vai tomar banho, né? Pô, tomar banho é fundamental, é importante, né? Não precisa usar um banho termominável. A gente vê muito isso, que a gente faz o nosso exercício. E para mim ficou muito forte uma vez que eu estava num posto. O menino pegou todo corajoso, levantou, né? Na hora que a enfermeira deu a injeção, ele olhou para a mãe e falou assim: mentiroso. Ou seja, a mãe deve ter prometido que não ia doer, em vez de conversar assim, ó, pode doer um pouquinho, mas é importante, a vacina faz bem. Tomar muita atenção, a criança não é boba, ela, do mesmo jeito que pensa, ela raciocina e ela projeta essas coisas, né? Então, é a relação de confiança, né, Marcelo? À medida que você apresenta o mundo para uma criança, né, fazendo ela enfrentar e dizendo. Então, a próxima vez acontecer alguma coisa, ela vai confiar no que você vai falar, porque você sempre fala o que acontece. Ela vai ter esse registro, né, para o desenvolvimento dela. A Paula Bombardi, que é a esposa do nosso Gilberto, aí, que está na transmissão, ela fez uma pergunta muito interessante. Eu me lembro, né? A filha dele uma delas faz xixi na cama durante a noite. Se ele não nada físico, deve passar com crescimento. Aí ela pergunta: é o caso de procurar um especialista ou a gente espera? Eu penso que deve esperar, até porque tem algumas crianças que demoram um pouco mais para fazer esse controle, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se ela está, né, tentar observar se existe algum motivo, alguma agressividade, alguma coisa da parte dela que ela não está sabendo lidar, né? Mas eu penso que até 5 anos é normal. 5, 6 anos não é considerado uma enurese. Maria Tereza, um detalhe. Depois de o quê? O César vai fazer 2 anos? Depois de 4 anos, 3 anos, veio o César, que é o mais novo deles, né? É um detalhe que a Paula não contou. Talvez ela tenha regredido um pouquinho por causa do... Sim, sem dúvida. Ficou meio bravinha porque veio um irmão, né? Tem isso, né? Tá querendo agredir de alguma forma, né? E o xixi é usado para isso, né? Mas eu acho que não é para se preocupar, não. Ir conversando e né, não fazendo ameaças, como o Marcelo disse, né? Tratando a coisa naturalmente. Hoje escapou, mas nós vamos fazer o xixi mais cedo, né? Vamos fazer antes de você ir para a cama, né? E devagarinho, né? Tentando contornar essa situação e ela retornar aí o controle do esfíncter, né? Noturno. Tem um pediatra especialista, né, nesse estudo aqui, fez uma pesquisa, enfim, eles só medicam, né, por volta de 7 anos e ainda relutam bastante, tá? Porque é isso que a gente está falando. Então, nasceu o irmãozinho, pode ser uma manifestação, uma regressão, então quero ser igual, quero fazer xixi também, né? Também pode ser raiva, né? Eu tinha uma que, assim, toda vez que ela tinha acessos de raiva na escola, que ela não conseguia expressar, ela fazia xixi na cama. Né? Medo, né? Então, assim, tem várias possibilidades para eles estarem fazendo isso. E alguns cuidados a gente pode tomar, como a Maria Tereza falou, né? A pessoa vai lá, dá chazinho, dá leitinho, é óbvio, se essa criança já tem uma dificuldade de reter, ela vai fazer xixi, então espaça, antecipa, quer dizer, a mamada, ou a aguinha, ou o chazinho que for, ajudá-la. Outra coisa também, né, que às vezes funciona, vamos lá, né? Que eu falo para eles, pois né? Parece que o seu xixi agora manda em você, mas é você que tem que mandar nele. Essa coisa de você prestar atenção no seu corpinho, né? Na hora de querer fazer xixi,
porque eles também estão, às vezes, aprendendo a perceber a coisa de querer brincar, né? Então, brinca demais. Isso é uma queixa recorrente. A criança brinca muito e esquece de fazer xixi, faz xixi, né? Durante o dia, à noite não, né? Mas durante o dia. Então, tem muitos elementos aí, mas com certeza, né, não é o momento, e mesmo as medicações, elas falham, tá? Então, quer dizer que tem um emocional aí atrás, né? Então, a gente primeiro vai para o emocional, até os próprios pediatras, né, eles recomendam primeiro o trabalho emocional, se necessário, né, e depois uma possível medicação. Engraçado que eu vivi uma experiência, a Maria Tereza até que me ajudou. Eu tenho netas gêmeas também, né? Tem gêmeos aí. Quando a gente estava desfraldando as meninas, né? E a Tereza deu um toque, falou assim: brinca de massinha com elas, né? E fala de como. Água e massinha. E foi muito interessante. Eu comecei a brincar de massinha, a gente fazia as cobrinhas, etc. Ela imediatamente já cocou e pediu para ir, né? Ou seja, tem esse lado da gente brincando com essas coisas. Né? A minha mãe conta. O brincar com água também é muito importante. O brincar com a água, né? De controlar a água, de fazer essa representação, né? Põe num copo, passa no outro copo. Então, eu lido muito com isso no consultório, né? Já tive casos, por exemplo, eu atendia também gêmeos, e um já estava perfeitamente controlado e outro usando fralda, né? Então, a mãe ficava muito chateada e falava na frente dele e tudo mais. E aí, a gente conversando, e eu levava para a piazinha, e ele brincou durante um certo tempo com a água. Pronto, controlou. Né? Eu estava contando que a minha mãe, a diferença do meu irmão mais velho, para mim, são 3 anos. E a minha mãe descobriu, entre aspas, percebeu que ela estava grávida, porque, segundo ela, o meu irmão começou a fazer xixi na cama de novo. Sim. Ele começou a fazer xixi na cama, que nem bebê, né? Eu vi um vídeo que ele voltou a fazer xixi na roupa antes da gente descobrir que estava grávida. Ele percebeu a gravidez antes de atrasar. Exatamente. Mesmo, né? Percebe mesmo. Isso não precisa nem falar. Agora, né? Todo mundo assustou as mães agora, se alguém fizer. Existe uma coisa chamada... Pode acontecer. Vem o outro aí tomar o meu lugar. Está uma delícia. Olha, a Marina, que é uma das terapeutas do projeto, está reformando, né? Aliás, Marina, se prepara para um dia você estar aqui com a gente, né? Mas, assim, nós estamos com 10, 13 minutos para a gente terminar o nosso bate-papo, né? Aliás, está uma delícia, né? Bater papo em 4 fica... Muito bom, né? Muito bom. A gente também está com saudade, né? Saudade de poder se ver. Né? Conviver. Assim. Deixa eu ver se tem pergunta pendente. Né? Só para não deixar passar, foi um dos primeiros comentários, né? E eu acabei não lendo. Está lá na frente, né? A Ana Carolina Gonçalves diz assim: boa noite. Como podemos lidar com a falta de proximidade com os filhos adolescentes, já que a alegação deles é que nunca são compreendidos? Só vamos deixar passar, a gente pode comentar alguma coisa. O que vocês acham disso? A Carol, ela não tem filho adolescente, não, mas ela deve ter um marido adolescente, eu conheço ela. Aí, né, Ana, é aquilo que a gente fala, né? Às vezes o próprio adolescente precisa do tempo dele, né? Então é melhor ele dizer que é os pais que não chegam perto do que admitir que é eles que não querem que cheguem. Essa uma possibilidade. Mas a gente precisa, como eu falei, se virar de ponta cabeça, porque em cada momento tem algo ali de uma adolescência, né? Cada um que vai chegando na fase da adolescência, o tempo vai passando, vamos dizer, os nossos recursos mudam, né?
Então, eu diria assim, o adolescente, ele gosta muito de ser ele mesmo, ele precisa ser ele mesmo, ele precisa confrontar, né, porque é dessa maneira que ele entende que ele está existindo diferente dos outros, porque até então ele era, como eu falei, aquela criancinha que se espelhava, né, no adulto, no pai, na mãe, nos parentes, agora não, ele quer ser ele mesmo. Então, assim, um bom caminho é quando a gente consegue chegar um pouquinho perto, vai ter que fazer uma pesca aí, né? Qual é o interesse que ele tem? Ah, ele gosta da banda X, então tá bom, vamos ler um pouquinho sobre aquela banda, para quem sabe falar um pouquinho, perguntar quais são as séries que eles gostam. Então, procurar alguns caminhos, né, onde possa começar um diálogo, que às vezes eu diria para você que só estar perto é bastante para eles, né? É uma comunicação silenciosa, mas é uma comunicação de eu estou com você, sem te invadir, mas estou com você. Quer dizer, tem milhares de formas, né? A Maria Tereza e os demais podem acrescentar, mas eu penso assim, que o que a gente não pode perder na família o tempo todo é o vínculo, né? Então, esse vínculo, às vezes, na adolescência é comum, os pais se queixam muito, eu não gosto de ficar perto, tudo que eu falo está errado, né? Tem que ter uma tolerância maior mesmo, né? Mas sempre a gente encontra um canalzinho ali, né? Onde a gente não sobrepõe, a gente fica ali quietinho, ouvindo, vendo qual é o caminho. Ah, gosta disso? Ok, não gosto, não preciso dizer que eu não gosto. Lógico que eu não gosto, olha a minha idade, eu não vou gostar, talvez, do tipo de música, do tipo de roupa, ou do corte de cabelo, porque não vai combinar comigo, mas deixa ele gostar, né? Então, dá esse espaço já aproxima bastante, eu diria. É engraçado isso que você fala, a busca da identidade do jovem, né, do adolescente, e aquelas coisas, é mico, né? Você pode me levar, mas me deixa na esquina. Né? Tudo bem. Até eu ser filho de fulano, quando eu vou ser eu mesmo, né? Não me beija, né? Não me beija. O meu sobrinho fez 17 anos essa semana, domingo. E aí a minha irmã preparando a festa, né, para eles, só eles em casa, né? Meu sobrinho falou assim: não, mãe, eu vou fazer uma live com meus amigos, vocês podem ficar no quarto. Pode tolerar isso, vai estar próximo, né? Você está entendendo, já é um canal, eu diria. A minha geração, né, deixou o cabelo crescer, usou calça boca de sino. A geração atual quer fazer tatuagem. Exatamente. É algo que dê identidade que o diferencia. Exatamente. Que o distingua do adulto, né? Do pai, da mãe, né? É como se ele... quer dizer, eu não sou compreendido, quer dizer, porque ele quer se separar, né? Separar, não dos pais, mas separar o adulto dos pais e o adulto dele. Ele está construindo essa identidade, né? Então, ele vai ser do contra, né? Que preferência fazer isso, né? Entendeu? Vocês não me compreendem, né? E o adulto fica, os pais falam, como não compreendam, né? Mas ele precisa dizer isso, né? Porque ele está construindo a identidade dele, a identidade própria, né? Você vê na própria igreja, nos simpósios, né? Ah, eu criei meu filho dentro disso, e agora, adolescente, ele não quer mais, né? Sim, natural. Tolerar. E tem que respeitar, né, a tolerância. Não copiem, por favor, que o adolescente fica furioso quando o adulto quer copiar algum desses modismos típicos da adolescência para dizer que está no mesmo time que eles. Sim. Errou de cheio, né? Ou então destruir, como eu estou falando, né? Eu não gosto, tudo bem, né? Eu lembrar que é um tempo, né? Então eu posso, mas você gosta? Você gostou disso? Né? Você gosta dessa? É diferente, mas é que eu estou acostumada, né, com outra, e eu saio do meu canto. Que legal, posso ouvir, né? Então, assim, isso eu acho que é para o jovem, né, esse espaço gostoso, mas não copiem, por favor. Eles não gostam. Eles não gostam que os pais virem adolescentes. Né? Eles não gostam que os pais virem adolescentes.
Eu atendi uma paroquiana na minha outra paróquia, né? Que a filha adolescente, né? E ela chegou para conversar extremamente frustrada, porque ela decidiu ir para balada com a filha. E a filha falou: não, eu não vou suportar você beijando na boca. Terrível, errou de Entender que isso não é uma recusa, não é uma... É que ele precisa desse espaço para ele sozinho, sem os pais, né? Agora, de novo, eu puxando para o outro lado, né? Existem comportamentos que os pais deveriam perceber, né? Por exemplo, a gente tem a questão das pessoas, os adolescentes, dos cuts, né? se automutilarem, né? E os pais não veem esse braço mutilado. Isso eu acho que estar atento, né? Ou demoram para ver, né? Marcelo, a privacidade de um jovem vai até o ponto onde ele não se coloca em risco, né? Isso precisa ficar claro, né? Que entra a parte da autoridade do pai, que não é autoritarismo, né? Então, esse olhar aí que eles ainda precisam. Você não precisa ir na balada, como foi dito, mas você pode dar uma voltinha na balada para saber o que é, né? Como a gente diz, um pai, uma vez, estava muito preocupado com o filho, com razão, não sabia o que fazer, e ele foi dar uma volta lá, encontrou o filho bêbado na balada, esperou, aí no final, no meio da madrugada, o filho liga: pai, veio me buscar, ele já sabia tudo, né, mas ele precisou entender o que acontecia naquele ambiente, né, que é uma forma, não é vigiar, é diferente, tá? Não é vigiar, às vezes você não entende, a gente está afastado. Há quanto tempo você não vai na balada que ele vai, você não sabe nem o que rola. E às vezes você vê, tá tudo bem, tá tudo ótimo, você se tranquiliza também. Sim. Agora, também tem esse outro lado, né? Quer dizer, eu tenho acompanhado alguns casos dos filhos estarem mentindo e enganando os pais. Diz: vou para casa de um amigo, mas foi para a balada e alguém liga que está bêbado, que... Isso é uma coisa que fica muito no limite. Eu acho que lidar com adolescente... É difícil o manejo, né, Marcelo? Pode pensar, se você vai, você vigia. Se você não vai, corre o risco. Eu falo... eu fico muito solidária mesmo aos pais de adolescente, quando eles falam: eu estou cansada, mas é mesmo, né? Mas a gente fica procurando, conversando, como a gente está aqui hoje, né? Tentando falar o que é possível. Aí você vai fazendo a sua adaptação lá com o seu jovem, você conhece esse jovem, para ver por qual caminho você consegue chegar mais perto dele. E para quem já foi pai de muitos adolescentes e agora é avô, né? Tem momentos que não tem porta de entrada, né? Você vai pela norma, você vai pela obrigação, você vai pelo humor, você vai pelo carinho, né? E dá uma impotência nos pais, né? Sim, com certeza. Mas não possível, né? E às vezes o canal, né, Marcelo, é como a gente fala, uma ajuda, né, de um profissional, que aí tem uma afinidade, uma intimidade, onde eles possam também ali pensar juntos num outro contexto, né? É uma possibilidade. Tem pais que falam: eu fico aliviado, né? Porque ele está aí ou ela está aí, e eu sei que vocês estão trabalhando, porque eu estou tendo acesso. Também é um caminho. E eu acho que vale a pena também a gente lembrar que a gente já foi adolescente, né? Então, lembrar, quer dizer, se colocar no lugar do outro, usar da empatia, né? Para entender ele, o adolescente naquele momento, né? Lembrar da sua história, né? E conversar. Então, conversa é a melhor coisa que tem, né? Com qualquer idade. Tereza, eu digo isso, né? Se eu lembrar como eu era adolescente, eu não teria tido filho, né? Porque eu... Pois é. É importante lembrar. Exatamente. Né? E por sorte, eles foram bons comigo. Tem um pouco disso mesmo, né? Nós... o bebê, a criança, o adolescente, está tudo dentro de nós, né? Sempre presente em nós. Então, de repente, nós projetamos os nossos filhos, o adolescente que está dentro de nós, né? A criança Exatamente. dentro de nós, né?
Então, na verdade, a ansiedade, às vezes, não é da criança, o problema não é do adolescente, são as coisas em mim que eu não consegui ainda trabalhar. E por isso que terapia é muito importante. Gente, o projeto está aqui, ó, pode ajudar, o projeto está aqui. E a gente pode ajudar. Sim. E a gente está aqui para atender, né? O papo vai, nós estamos a 1h30, estamos perdendo. Uau! Tivemos uma frequência acima de 50 pessoas. 50 dispositivos. 50 dispositivos, que tem muita gente no projeto que assistir família. Nós dois. Sim, lógico. Principalmente pelo YouTube e pela TV, né? E tem muita gente que fica assistindo pela TV, no caso. Quero lembrar aqui dos colegas, né? Assim, todo mundo que participou, mas tiveram colegas nossos do projeto, a Miriam, que é do CEPSI, mas também é do nosso projeto, o Fábio, que atende no ABC. Que atende no ABC, o Fábio também, que atende na paróquia, de segunda-feira, também está aí, né? Então, paroquianos que estiveram aí, inclusive, quero agradecer ao nosso bispo, Dom Luiz Antônio, que tem assistido conosco os bate-papos todos os sábados com a gente. Ele gosta muito do tema, é uma pessoa muito atenciosa na questão da psicanálise, da psicoterapia, e é um grande incentivador do nosso projeto, né? Muito obrigado. Gente, agradecer mais uma vez, Miriam, Maria Tereza. Foi muito dolorido ou foi tranquilo? Não, tá tranquilo. Uma estreia tá bom. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Esperamos vocês de volta. Semana que vem a gente tem a Clarissa. Depois nós vamos... E a gente vai assistir. Mas calma, antes de encerrar, essa pergunta que chegou de última hora. Nós temos tempo ainda. Ó, temos a Fabiana, que é da nossa comunidade aqui, né? Ela tem 2 filhos, né? Inclusive o Duda, que fez aniversário esses dias, né, Fabiana? E ela diz assim, um de 12, um de 6, né? Sempre fomos criticados por não bater neles. Ainda funciona conversar e deixar de castigo? Não nos arrependemos. Beijão. Pode comentar? Você tem filho de Fabiana. E você tem dúvida? Eu também acho. Bater não resolve. Agressividade gera agressividade. Gera agressividade. Né? Então, a criança entende que essa é a comunicação. Ela pode não sair batendo no amigo, mas lá na frente é bem provável que ela queira reproduzir isso com seus filhos. Né? Então, assim, o diálogo, a criança precisa, o jovem, né, ele precisa aprender a fazer um caminho, né, que é pensado, que dê sentido. Né? Então, bater não dá sentido, bater dói. Quando muito, às vezes nem Sim. dói também, né? Mas, assim, ele precisa entender, né? Então, por que você fez isso? Né? Às vezes, até mesmo a forma, né, que se fala de castigo, né? Se falava de pensar, né? Na escola, falava muito importante. Se pensar fosse ruim, né? Exatamente. Então, agora você vai pensar, né? Então, vai pensar no que você fez. Então, a criança voltava, eu dei aula e essa era a conduta. Você vai pensar no que você fez. Aí eles voltavam, né? Eu já pensei. Tá, e o que você pensou? Aí eles ficavam olhando, não pensou nada, né? Então, assim, quando muitas vezes você fala, eu pensei que eu não posso estragar a pasta do meu amigo. Ah, tá. E por que você não pode estragar? Não sei. Então, volta lá pensar. Então, ele precisa entender o que aconteceu. Essa é a conversa. Não pensar do castigo, mas assim, olha, não é uma coisa rápida. Ele tem que ir até o caminho do que ele atingiu, né? Porque isso essa forma de lidar com as situações, ele vai levar lá fora. Porque na vida a gente não pode sair batendo, né? Então, assim, até acontece, mas não cabe mais isso na sociedade, né? A gente está lutando contra isso, nós estamos lutando para que as pessoas entendam o processo, compreendam a angústia e dê uma direção para isso. Então, eu diria, não tem por que você ter dúvida, e eu falo, você poder ficar segura, né, da escolha, os pais terem segurança naquilo que eles escolhem para suas decisões, principalmente quando tem pessoas que vêm dar palpite inadequado. Né? Então, assim, fique confortável no seu lugar, né? E parabéns aí. Ela inclusive, comentou, né, depois aqui, dizendo assim, porque
É só um comentário, porque eu apanhei muito, então, na minha infância, e aí eu pensei em fazer diferente com os meus filhos. Que bom. Sim. Que bom que a experiência, né, Colocou não no foi uma lugar deles, repetição, né? né? Usou empatia. Exatamente. Né, diz, né? Aprendeu com a experiência, né? Não aprendeu. Sim, aprendeu com a experiência. Nada agradável. O aprendizado, ela aprendeu e tentou fazer o contrário. Agora tem os que aprendem e reproduzem, né? Oi? Sim. E só um pedido final, né? Se for colocar de castigo, chama de castigo. Não vai para o cantinho do pensamento, senão a pessoa aprende que pensar é ruim. Né? Exatamente, né? Sim, exatamente. Em cada tempo a gente vê um erro, né? Depois eles puderam repensar isso, né? Mas foi um tempo que a escola adotou essa conduta, né? Do pensamento. Gente, nosso tempo estourou. Obrigado por quem acompanhou a gente. Está sendo muito gostoso a gente poder bater papo. É esse o conceito mesmo, as perguntas irem surgindo, não é uma palestra, não é uma apresentação, né? Porque a gente não sabe as dúvidas de vocês estão todos trancados dentro de casa nessa pandemia com um monte de perguntas. Nós também. Né? Mas, olha, agradeço quem acompanhou. Vai ficar disponível no YouTube da paróquia. Quem quiser ver, compartilhar com amigos, esteja à vontade. E as duas, muito obrigado. Obrigado mesmo. Né? Estamos aí. Tchau, A gente tchau. agradece. E eu só queria falar uma última coisinha, que é o seguinte, quer dizer, a gente fala tudo de uma maneira geral, porque a gente, para ser mais assertiva, a gente precisaria ter uma escuta maior, né? Então, nós estamos falando de uma maneira geral, né? Então, alguma coisa que a gente possa ter falado e que não seja de acordo, então, nos desculpem, tá? Sem conhecer, né? Sem conhecer. Sem conhecer, né? Andando no escuro. E pela nossa experiência, né, Miriam? Mas cada caso é um caso, né? E a gente precisa fazer poder adaptar e aproveitar, né? Eu espero. Isso aí. Mais uma vez, quero dizer às pessoas que a terapia é muito importante, né, na vida da gente. E o projeto está aí para poder ajudar as pessoas, né? Surgiu com esse intuito de ajudar as pessoas, principalmente das nossas periferias, levar a psicoterapia às pessoas que não tinham acesso, não achavam, porque é muito caro mesmo, né? Então, nós estamos aí. Aqui são 4 profissionais, nós 4 aqui que atendemos no projeto, e mais 40. Tem 40 e tantos, a Isabel, inclusive, está aí agora. A Isabel que entrou, né, na região de Moema. Está aí. Muito sério, gente muito dedicada, que tá, né, se declina sobre os estudos, isso eu achei importante, né, a gente falar, que a gente tem orgulho dessa equipe, né, da dedicação do trabalho. Eu queria falar um pouquinho rapidinho assim, sobre a nossa nova empreitada aí no projeto, sobre os atendimentos ao pessoal da base aí, né? É o suporte à pandemia, né, que a gente montou, com a finalidade bem especificamente social, diferente do que a gente oferece no projeto de atendimento, com tempo limitado de 10 encontros, onde a pessoa, né, que trabalha no serviço de limpeza, funcionários dos hospitais aí que estão recebendo essa demanda, né, de convite, esse clima bem pesado, a gente está dispondo a fazer o atendimento online, gratuito, a pessoa precisa fazer a sua inscrição pelo site, né? E aí ela vai ser direcionada num horário que for possível para ela, ajustada a um profissional que também tem aquela disponibilidade. Então, ela vai ter 10 sessões para ela poder estar recebendo aí, trocando esse suporte, essa experiência aí, que a gente sabe que não está fácil. Muitos lugares estão atendendo médicos e enfermeiros, e a gente sentiu a necessidade. O projeto é um projeto, né, social, ele visa, né, aquelas pessoas que não teriam as mesmas condições, né, e a gente continua trabalhando com esse objetivo. E na pandemia surgiu essa ideia de estender a nossa mão, né, por esse período pontual,
mas para estar falando com essas pessoas que nós também temos interesse de conhecer mais de perto esse sofrimento, essa realidade, estar do lado, e essa é uma forma oferecendo esse trabalho. Tem mais alguma Miriam, coisa? só uma pergunta. Neste projeto também estaria incluído as pessoas que trabalham nos cemitérios, né? Os coveiros, né? Que são profissionais que estão bastante expostos e que devem estar vivendo uma angústia muito grande, né? Porque o número de pessoas, Então, né? E a gente fala pessoal de limpeza, mas tem pessoal de manutenção, pessoal de recepção. Sim, sim. Sim. né, gente? Que esteja no ambiente da pandemia, né? Que seriam os hospitais, os Esse trabalho de infraestrutura, né? de infraestrutura, e inclusive motoristas de carro funerário, coveiros, etc., né? Ambulâncias. Aqui embaixo vocês podem ver Ambulâncias. nosso endereço do site do projeto, né? E aí se inscrever por aí, tá? Pessoal, então, a gente me despeço das meninas, muito obrigado. E nós continuamos com a nossa trezena de Santo Antônio. Daqui a pouco vamos ter o terço e a família da Patrícia Macê, que vai rezar hoje. Então, agradeço imensamente, que Deus abençoe muito a família de vocês. Vocês não são só profissionais, mas também são pessoas muito fiéis à fé de vocês e também às pessoas, né? O amor que vocês têm. Cidadania e humanidade. A cidadania e a humanidade. Sou muito feliz de tê-las conhecido. Muito obrigado. Viu, gente? Obrigado. Obrigada, igualmente. Nós também agradecemos. Uma boa parceria. Isso aí. Tchau, tchau. Uma boa noite. Um abraço para todos. O outro. Tchau.